Portanto, este vai ser um vídeo raw. Eu estive agora a ter uma consultoria com um cliente meu da minha nova oferta, que é a minha comunidade, onde eu ajudo pessoas a fazer mais dinheiro com a inteligência artificial. E quando eu começo a ajudar pessoas que não estão tão avançadas no seu nível de carreira, digamos, de empreendedorismo, os problemas começam a ser diferentes. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que eu fechei o mês passado, que nós começámos a trabalhar juntos, que ele estava a fazer 7.000 euros ao mês e o objetivo dele é ir até aos 15.000 euros ao mês. Os problemas deles são o quê? Precisa de uma nova oferta, de uma melhor oferta e de novas sales skills. E eu ajudo-os nisso. E tenho ajudado muito bem. Tanto que ele este mês já está, se não me engano, nos 6.000, ainda estamos a dia 20, portanto já vai bater o mês passado. Mas quando eu começo a ir para um cliente destes, que ainda não fechou o seu primeiro cliente, os problemas são completamente diferentes. Eu estive a falar com ele 40 minutos e eu entendi que o problema dele é 100% mindset. Ele tem medo de agir e ele é o seu maior problema. Ele está-se a autossabotar. E caso tu estejas preso porque não sabes o que fazer e não sabes como ir para a frente, então este é o vídeo para ti, ok? Tu teres medo significa que tu estás a fazer algo que nunca fizeste, que é exatamente o que tu tens de fazer. Porque se tu já tiveres feito aquilo que tu vais fazer, então não te vai ser estranho, ok? Se tu neste momento estás com medo de fazer algo, seja investir em algo, seja ligar a alguém, seja começar um negócio, seja mandar uma proposta, seja delegar um processo, seja criar uma nova oferta, se tu estás com medo de fazer algo, significa que é algo que nunca fizeste. Se é algo que nunca fizeste, é algo que te pode trazer resultados que tu nunca tiveste, ok? E a maior probabilidade é que tu queres ter os resultados que ainda não tiveste. Para tu teres resultados que tu nunca tiveste, tu vais ter que fazer coisas que tu nunca fizeste, ok? Este é um princípio que tu tens de ter muito bem assente. Se tu estás a sentir medo, é porque muito provavelmente tu vais estar a fazer algo que vai ser bom para ti, ok? No caso, este cliente, qual é que é o medo que ele tinha? Ele tem medo de falar com clientes porque acha que não tem conhecimento técnico. Qual é que foi o action step que eu lhe dei? Ok, tu vais pegar em 3 pessoas e vais falar com elas sobre precisamente isso. Ele, não, mas porque eu não sei, eu não tenho conhecimento. Eu perguntei-lhe, ok, tu tens medo de falar com donos de negócios porque tu não tens conhecimento sobre negócios, certo? Certo. Como é que tu resolves isso? Como? Só tens uma maneira de resolver isso, que é pegando e indo falar com donos de negócios. E vais ter que ser, digamos, fazer má expressão, seres mal visto, porque tu não vais saber falar até saberes falar. É a mesma coisa, eu estou aqui a falar para a câmara, estou com bons gestos, não estou a dar stutter, estou com uma boa postura. Porquê? Porque eu já fiz imensos vídeos. Mas só há uma maneira de eu me tornar bom a falar para a câmara. Não é vendo vídeos no YouTube de como falar para a câmara. Não, é falando para a câmara. Fazendo a coisa que eu tenho medo. Ok? Isso é a primeira questão. Segunda questão, o que é que acontece? Ao tu teres medo, tu só tens medo na primeira vez. Mesma coisa, tens medo de ir ao ginásio. Tu vais ao ginásio a primeira vez, o medo foi embora. Tens medo de andar à montanha-russa. Andas uma vez montanha-russa, o medo foi embora. O medo inicial, claro que ele continua lá, mas continua lá num nível completamente diferente, ok? Numa intensidade completamente diferente. Em vez de estar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, porque tu já o fizeste, ok? Então eu disse-lhe ele mesmo, mentaliza-te que tu vais falar com este cliente uma vez, eu só te peço para marcares uma reunião e apareceres numa reunião, porque após tu teres essa reunião, tudo te vai ser mais fácil, ok? Então, o que eu preciso de ti é, se tu estiveres com medo, faz a coisa. Se tu estás com medo de ir ao ginásio, vai ao ginásio. Se tu estás com medo de mandar a mensagem, manda a mensagem. Se tu estás com medo de fechar o cliente, fecha o cliente. Se tu estás com medo de enviar o preço, envia o preço. Faz. Porquê? Tens que pensar, o que é que te vai acontecer? Se tu, no caso deste meu cliente, se tu falares com ele, se tu marcares a reunião
Ou seja, ele está com medo de falar com donos de negócios. Se tu marcares a reunião e se tu falares com o dono do negócio e fizeres bodega, o que é que vai acontecer? Ninguém te vai bater, ninguém te vai matar, ninguém te vai prender, ninguém te vai tirar a comida. Nada vai acontecer. Para além de na tua cabeça tu vais achar que não és capaz. Mas é tudo na tua cabeça. Porque na realidade nada vai acontecer. É tudo fruto da tua imaginação. O teu medo é teu. Ok? É um medo. É um medo que está na tua cabeça. Não é algo real. Ninguém te vai bater. Eu vou-te contar a história que eu tive, como eu tive que ultrapassar isto, que é, como tu sabes, o meu trabalho era como comercial, ok? Eu vendia para a Vodafone Empresas. Pá, eu tinha medo de dizer aos meus clientes que, olha, a Vodafone não vai conseguir instalar o serviço amanhã. Achávamos que sim, mas não vai conseguir instalar amanhã. Eu tinha literalmente medo de dizer isso ao cliente. Porque achava, vou decepcionar o cliente e ele vai ficar chateado comigo e vai cancelar o contrato e isso tudo. Até que eu analisei este medo, porque literalmente isto não me estava a deixar trabalhar. Literalmente não me estava a deixar trabalhar. Até que eu analisei este medo. E eu comecei a perceber, de onde é que este medo vem? Ok, este medo é real. O medo vinha de eu não querer decepcionar as pessoas. Depois eu comecei a pensar, este medo é real? Ou seja, se eu lhe disser amanhã, olha, Senhora Catarina, que era o nome de um cliente, da minha cliente, Senhora Catarina, a Vodafone não vai instalar amanhã, ponto final. Qual é que é o pior que podia acontecer? Era a cliente chatear-se e dizer, olha, eu quero cancelar o serviço. Está tudo ok. Está tudo ok. A minha comissão era 20 euros, 30, 40, 50, 60, whatever. Não me vai matar, não me vai bater, não me vai prender, não me vai despedir, não me vai acontecer nada. Então o medo que eu estava a ter era fruto da minha imaginação. Vai na volta, o cliente até respeitou eu ser frontal com ela e ser transparente e dizer-lhe, olha, eu achava que íamos conseguir, não vamos conseguir. Ela respeitou, porque as pessoas não costumam ser transparentes, ok? Portanto, ponto número 1, o que te está a impedir é o medo. A única maneira de ultrapassar esse medo é ultrapassando esse medo. Não é fugindo, não é indo à volta, é indo direto. Tu tens medo de falar com uma pessoa, fala com a pessoa. Tu tens medo de dar o teu preço de uma sales call, dá o preço de uma sales call. Tu tens medo de reunir com clientes, reúne com clientes. Tu tens medo de aparecer na câmara, aparece na câmara. A única maneira de tu ultrapassares o teu medo é ultrapassando o teu medo, não indo à volta. Ok? Do meu lado é tudo. Até à próxima.